Seja bem-vindo à apresentação da equipe 7 da disciplina de desenvolvimento de software, lecionada pelo professor Glauco. Bem, como eu falei, a equipe 7, os integrantes dessa equipe é Gabriel Silva de Jesus, eu, Micael Andrade dos Santos, e José Wilson Martins Filho. Vamos ao que interessa. Muito bem, vou falar um pouco aqui dar um overview, né, do projeto que a gente escolheu para usar ao decorrer dessa disciplina. O projeto que a gente utilizou foi esse daqui, o Instaloader. O Instaloader é uma ferramenta, né, de download de fotos e vídeos que existe no Instagram. Ou seja, com essa ferramenta aqui é possível automatizar downloads de fotos, vídeos de perfis do Instagram. É uma ferramenta bastante poderosa, porque com ela você pode fazer download em massa, por exemplo, de fotos, de vídeos, fazer scrap de perfil, buscar diversas informações, como a própria documentação aqui nos mostra, né? Tem toda a documentação aqui esmiuçada, não vou falar detalhes técnicos da biblioteca, mas a grosso modo é isso, né? É uma ferramenta de automação para download de mídias digitais do Instagram. Muito bem, aqui é a documentação do Instaloader, né? Que também tem até o link aqui que você vai para o GitHub, e aqui é onde está toda a base de código da biblioteca. É um projeto relativamente grande, com vários contribuidores e ainda continua na ativa aí com commits recentes. Aqui, a gente, quando optou por esse projeto, a gente já percebeu que tinha uma pasta aqui de testes, né? A gente deu uma observada nessa pasta aqui para ver como foram feitos os testes para essa biblioteca, que eu vou mencionar posteriormente. Além, como eu falei, o Instaload foi o projeto que a gente vai usar ao decorrer da disciplina. E aqui vou apresentar agora as ferramentas, né, as tecnologias que a gente vai utilizar também para conseguir contribuir com esse repositório. A gente optou pela IDE VS Code, né, que é um editor de texto bastante famoso aí no mercado, que muitos devs usam até trabalho, enfim, para projetos pessoais, para projetos de empresa mesmo. É uma ferramenta bastante utilizada, tem para todas as plataformas, e o melhor é open source, né? Então, meio que, além de ser leve, é open source. Feita aí em Node.js. Mas, enfim. Então, a equipe adotou o VS Code, e a linguagem de programação utilizada, né, vai ser o Python, que inclusive é a linguagem que foi adotada para escrever o Instaloader. No Python, a gente vai falar um pouco agora sobre o toolkit utilizado, né, para realizar os testes. No Python já vem integrado um toolkit chamado Unit Test, que ele é um framework, né, de testes unitários. A documentação dele também é bastante vasta aqui e cobre muito, né, esmiuçado como utilizar esse toolkit. Ele basicamente aqui tem um exemplo, né, simples de como utilizar essa framework de testes. Bastaria importar ela, não precisa instalar porque ela já é do core mesmo da linguagem. E aí criar uma classe de testes, e essa classe de testes vai herdar de unit test, né? Que em Python essa é a forma que a gente utiliza para declarar uma herança, né? Para informar que uma classe está herdando da outra. A gente passa aqui no construtor. Então aqui está fazendo alguns testes, né? Verificando se o método upper está funcionando com todos aqueles métodos que a gente já viu na disciplina. Aqui um exemplo brinquedo, né? Ok, e aqui ele está chamando os testes. E aqui, se você executar o código por linha de comando, né, como se fosse executar um script Python mesmo, a framework já vai dar todos os testes que passaram, que falharam, enfim. E ela também cobre essa parte do cálculo, né, da cobertura dos testes, que vai ser mencionado posteriormente por um de nossos colegas. Então, vou falar um pouco também agora sobre a abordagem utilizada, né, para
para os testes que foram selecionados, né? A gente selecionou 10 testes e quando esses testes foram implementados em cima de alguns métodos da biblioteca, e a gente optou por escolher alguns métodos em detrimento de outros. Então, essa foi a abordagem, né? A gente optou por escolher métodos ou funções, né, que ainda não foram testadas nos testes que já existiam no projeto. Como eu falei, né, aqui já existem testes aqui unitários para o projeto, nessa pasta testes. A gente criou uma outra pasta, né, e verificou os testes que já existiam e tentando os testes que já existiam para determinados métodos, né, e tentamos fazer para outros métodos que ainda não tinham testes escritos. Foi essa uma das abordagens, né? A maioria dos métodos ou funções que retornavam tipos primitivos foi o nosso alvo, né? A gente optou por escolher métodos que retornavam, por exemplo, uma string, retornava um booleano, um int, que não retornavam um objeto tão complexo a ponto de... Porque a gente ainda está conhecendo, né, a biblioteca do Instaloader, e aí a gente optou já por pegar esses métodos um pouco mais simples, que retorna tipos primitivos ou lista, né, de alguns tipos primitivos, enfim, mas não objetos tão complexos. Como eu falei, né, em Python, por exemplo, você pode especificar que uma função retorna alguma coisa ou não, por exemplo. Porque como é uma linguagem de tipagem dinâmica, né, uma linguagem fortemente tipada, então meio que você pode retornar uma função um booleano ou uma string, enfim, qualquer tipo de dado. E aí, além disso, a função também não especifica qual será o retorno. Mas no Python 5 por diante, já é permitido você especificar qual é o tipo de retorno de uma função. Se ela retorna um booleano, uma string, então... Tinha alguns métodos na biblioteca que já especificavam o que ela retornava, e aí isso facilitou também para a gente escolher esses métodos, né? Por exemplo, a gente via que algum método retornava uma string, aí a gente, como sabia que o retorno era uma string, então a gente optou por escrever testes unitários para aquele método. Então foi isso, né? A abordagem que a gente utilizou foi essas 3 abordagens, e eu vou ficar por aqui. Olá, professor. Meu nome é Gabriel e eu vou falar um pouco sobre os testes, né? Primeiramente, mocamos os dados, né, dos testes. Fizemos um mock aqui, simulando o retorno de uma API. E basicamente nós testamos 2 classes, né? Que é a classe instaLoader, do arquivo instaLoader, né? Que são esses métodos aqui do instaLoader que estão separados. E a classe post, né? A classe post. Pegamos alguns métodos, vimos que a classe post não tinha uma cobertura de testes e tentamos cobrir ela de alguma forma. Esse foi um dos métodos, né, que a gente fez para poder escolher. Simulamos aqui e os métodos testados foram o default agent, né, default user agent, que é um método estático, são métodos estáticos aqui. O MediaID, to shortcode, o shortcode to MediaID, o dateLocal, o title, o MediaID, o shortcode também, que é uma propriedade, e do instaLoad, o getConfig, né, que é esse aqui, e o sessionFileName, beleza? Basicamente, nós testamos esses métodos. Mostra aqui como ficou a estrutura, né, dos testes. Testamos primeiro para verificar... Basicamente, esse getConfig ele verifica o patch de sistema operacional para salvar as mídias e os arquivos, né? Aí ele verifica aqui para Windows, verifica para Unix, né? Ele faz todas essas verificações. Como os métodos têm 2 possibilidades, ele consegue fazer essas 2 possibilidades. Ele verifica a seção e ele verifica o diretório, né? Aqui o teste dos métodos estáticos, né? Aqueles métodos estáticos da classe post. Aqui, deixa eu ver. Tá, aqui ele fala, ele
mostra ele testa, né, esse método aqui, que é o Supported Graphical Types. Basicamente, ele verifica essa interatividade aqui, né? Como ele retorna o array, ele verifica vários lá, dá assert equals em vários. Ele verifica o tamanho, na verdade, né, desse array. Ele verifica também se é válido, né, os tipos. Ele moca aqui o dado, verifica também isso, essa possibilidade. Porque como é estático lá, né, ele verifica se tem 3 valores dentro do array. Ele verifica esse retorno dessa string, dá um assert, verifica se ele está retornando essa string exatamente, porque lá no método ele retorna essa string aqui, ele retorna essa string. Faz a verificação também de argumentos inválidos, né? E verifica se o shortcode ele verifica a média, o ID, né, do shortcode, né? Ele faz o decode aqui, ele verifica também esse decode, beleza? Ele testa se é negativo, né? O média de é negativo, aí ele vai dar um erro de overflow. Ele testa também o resultado do shortcode, né? Ele vem aqui e consegue testar. Verifica se o shortcode é inválido. Aí ele dá um argumento de exceção, mostrando um push shortcode, mocando isso aqui, setando como parâmetro, né? Ele verifica se é válido, né? Se o shortcode é válido, ele vai lá e mostra, né? Tipo, compara o resultado que ele gerou com isso aqui e com o número 23, que o decode ia ser esse aqui, né? X é igual a 23 no decode lá. Aqui ele vai testar o local date. Ele pega um timestamp e converte em uma data time zone, né? Basicamente ele converte para UTC. Aí ele verifica se... Aí tem 2 testes para isso, né? Um para quando tem essa chave data, porque basicamente no teste, no date local, ele procura se existe data, né? Se existe data, ele vai chamar do nó, né? Ele vai chamar a data do dicionário. Se não existir, ele chama take timestamp, porque podem ter 2 possibilidades de API, né? A API vir com date e a API vir sem date, mas com o take at timestamp. São essas 2 possibilidades. Esses 2 testes cobrem isso, né? Cobrem essas 2 possibilidades. E aqui é instanciado a classe post, né? De lá. Eu pego o contexto, que é um dos parâmetros para a classe post no construtor, e passo o mock aqui, que é esse mock post, né? Basicamente, ele é esse método aqui, que é uma propriedade. Passando isso, eu consigo obter os asserts, né? Ver se é igual a o time, né? Aí aqui no mock, dentro do teste, eu faço a conversão para essa time zone. Eu recebo um util, né? Eu recebo um timestamp nesse util aqui da classe de mock, aí faço a conversão e verifico se ele é igual ou não ao que o método foi fornecido, né? Ao que o método faz lá. Beleza? Faço meio que a simulação do que o método faz. E faço a equalização aqui, né? Verifico se eles são iguais ou não. A mesma coisa aqui, o post, o título do post da Office, ele pode existir ou não, ele pode existir lá na chave ou não. Quando ele existe, esse post title, quando ele existe, ele retorna o título, tá vendo? Que ele pega esse método aqui e retorna o título.
Quando ele dá um key erro, né, como ele trata essa exceção, ele retorna um none. Aí esses dois testes, ele cobre isso. Um para o post e dá o título quando existe, e outro para quando o título não existe, que é vazio. Né? Ele faz essa equalização. O teste média ID, a mesma coisa, basicamente. Eu pego o contexto... Não, mito. O teste média ID, ele pega um número, uma string de números e converte para inteiro. Ele pega lá a chave, né, do média ID e converte para inteiro. Aí aqui mocou um dado 1, 2, 3, 4 e esse dado ele é comparado com o mock lá, né, que o mock post, no mock post tem esse 1, 2, 3, 4 em string, né? Aí ele verifica se ele fez a comparação de inteiro com inteiro, né? Ele verifica isso. Se ele fez a conversão para inteiro de verdade. O shortcode, que é basicamente um patch da URL do Instagram. Aqui é a mesma coisa, é instanciado o post, pega o contexto, passa um mock para dentro desse post e ele verifica se o shortcode ele é igual ao shortcode de lá. Já aqui, ó, eu faço a mesma coisa, só que com code, porque assim, a API pode ter duas possibilidades, né? Ou está com shortcode, que é o padrão. Se não está com shortcode, ele acessa a chave code. Aí foi feito o delete, né, do shortcode dentro do mock. Foi feita uma cópia do mock. Feito o delete. Essa cópia do mock que deletou o shortcode é passada no contexto do post. E ele entende que o shortcode ele não existe, né? Aí, quando um método for chamado aqui, ele vai entender que, como o shortcode não existe, ele chama o code. Beleza? Essas são as duas possibilidades desse método. E isso foi tudo. Vou executar aqui os testes, para o senhor ver como é que está funcionando. Ver que são 19 testes, e os 19 testes passaram em menos de 0,005 segundos, né? Ok? Obrigado e até mais. Bom, boa tarde, professor. Meu nome é Wilson. Vou falar aqui sobre a parte de cobertura de testes. Basicamente, para visualizar e coletar a cobertura, a gente escolheu essa ferramenta aqui chamada Coverage. É uma ferramenta do Python que se integra com a ferramenta de testes unitários que a gente escolheu, que é essa aqui, a Unit Test. Então foi por isso que a gente escolheu ela, e também pelo fato dela mostrar os relatórios em vários formatos e ser fácil de utilizar e ser bem completa também. Então, para instalar ela, só precisa rodar o pip install coverage, que aí vai baixar e instalar ela. E para coletar os testes, a cobertura dos testes, né? Primeiro a gente tem que rodar esse comando aqui. Basicamente a gente vai rodar essa ferramenta Coverage com Python. Vai falar para ela que a gente está usando a Unitest como ferramenta para escrever teste unitário. E aqui eu estou especificando o arquivo que eu quero que ela olhe, né? O meu arquivo de teste. E quero que ela gere um relatório baseado no meu arquivo de teste, né? Então, só rodar esse comando aqui. Aí ela roda os testes e coleta os dados, né? E para gerar o relatório, né? O resultado, ela pode gerar de várias maneiras. Uma delas é em HTML, ela também pode gerar o relatório em normal, no caso na linha de comando. Para gerar na linha de comando, a gente roda esse comando aqui, que é basicamente estou rodando a ferramenta Coverage com Python, estou falando para ela que eu quero gerar um relatório e estou falando para ela tirar da conta dela os arquivos, o arquivo de teste unitário, né? O meu arquivo de teste unitário. Então, vou rodar aqui, ó. E aqui ela gera todo o relatório para mim. Em cada arquivo, qual é a porcentagem de cobertura de cada arquivo, baseado nos nossos testes, né?
Para gerar o relatório em HTML, a gente pode rodar esse comando aqui, que eu estou pedindo para ela gerar um HTML do resultado que ela teve, né, da cobertura. Então ela aqui gerou um arquivo HTML. Esse arquivo está sendo gerado dentro dessa pasta aqui, HTML_cov, e para acessar ele tem que entrar nesse arquivo aqui, index.html, que é justamente esse arquivo aqui. E aqui ele tem essa visualização aqui de cima, só que agora no formato HTML. Dá para fazer filtros também, por exemplo, se eu quiser filtrar só os que tem o nome instaloader, por exemplo, aqui dentro do seu módulo, né? Então aqui eu tenho só os arquivos do instaloader e tal. Ele recalcula também qual é a porcentagem total de cobertura. Enfim, é uma ferramenta bem completa. Basicamente é isso. Os nossos testes eles se baseiam muito nessa ferramenta, nessa classe, né, no post do instaloader. E é isso sobre cobertura de testes.